É notório que nós estamos em dias de festa. Não necessariamente que apreciemos esta festa, mas o festejo que tem lugar no calendário universal é talvez a festividade mais concorrida, porque acontece no mundo todo, especialmente no Brasil, e é uma festa prolongada, né? A gente fala dos festejos de Natal, de Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas são festas pontuais, acontece num dia, é um dia, né? Mesmo que a gente tenha uma preparação anterior para tais eventos, mas esta festividade é uma festividade prolongada. Em alguns lugares começam a semana antes, terminam a semana depois, né? Então já é sabido, já se tornou folclórico isso em alguns lugares. Mas minimamente 4, 5 dias que as pessoas não querem fazer nada, querem passear, querem festejar. Eu queria levar você a um texto bíblico que fala de festas também. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 14 e vamos até o 44. Uma empreitada grande aqui para nós nesta noite. Então eu vou pedir a sua ajuda. Eu leio um versículo, a congregação responde com outro, e assim a gente vai caminhando, tá bom? Marcos capítulo 6, versículo 14 até 44, onde nós lemos assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, ou seja, que Jesus fazia o reino de Deus acontecer entre os homens, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes o seu aniversário no país, era um banquete aos seus digntários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou: se pedir mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. E mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me dês um prato com a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o encarregou no lugar. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disso, vieram, levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele disse: vinde repousar um pouco no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, decidiram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles.
Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva dele. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade, visitando um momento muito específico da história da fé, e com certeza há lições preciosas para nós nesta noite. Nós suplicamos a Ti que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes e corações, e nós possamos reconhecer a Tua vontade expressa na Tua palavra. Usa esse Teu instrumento, mercê da sua limitação, mas opera a Tua obra em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Não apenas uma festa, mas 2 festas. É isto que esta passagem nos oferece. A primeira festa é a festa de aniversário de Herodes. Não se trata daquele Herodes lá quando Jesus nasceu, chamado Herodes o Grande, o que havia reconstruído, feito todo o trabalho de reforma do templo e tornando mais majestoso. Este já morrera logo na infância de Jesus, mas era desta mesma linhagem. E este homem aqui tinha uma vida ambígua. Ele, de um lado, tinha um certo temor do Senhor. No relato que se diz aqui a respeito de como ele ouvia a mensagem do profeta João Batista, ele queria inteirar-se. Alguma coisa dizia para ele que esse homem tinha uma verdade a ser noticiada. Mas, de outro lado, sua atitude, sua moral, até mesmo um casamento impróprio que ele houvera realizado com a sua cunhada, mostrava um caráter dúbio deste homem. E ele fez o aniversário. E no dia do seu aniversário aconteceu uma coisa terrível, danosa, tenebrosa. Agora, pulando um pouquinho para frente, nós temos uma outra festa. Esta é uma festa que vai nortear a nossa reflexão por bastante tempo aqui, que só tem uma coisa em comum com a primeira festa. É que tanto na festa de Herodes como na outra festa tinha bastante comida, porque festa sem comida é difícil. Eu queria até saber se está garantido o nosso café depois do culto, né? Esse aí está seguro, está lá o Ismael que garante para nós, né, a nossa participação. Aliás, se você pretende fazer dieta, mude de igreja. Na nossa igreja não dá certo esse negócio, não tem reunião que não tenha comida. Mas os paralelos param por aqui, porque são 2 festas diametralmente diferentes. A festa do aniversário de Herodes era uma festa da elite, os dignitários, as dignidades, as autoridades civis, militares e religiosas foram convidadas para aquela festividade. O povo não foi, o povo foi excluído. As multidões não participaram desta celebração. Era uma festa restritiva de um lado e de outro uma festa ampla,
quem tivesse ali iria participar dela. Inegavelmente, nesta festa, conforme o relato, e certamente aconteceu muita coisa, mas o ponto áureo foi a hora que a filha de Herodias, que se chamava Salomé, essa história é de verdade, você já ouviu com piada, com brincadeira, mas é verdade, foi dançar, uma dança sensualíssima, uma dança encantadora, uma dança que deixou todos os homens assim, com os olhos estatelados, inclusive os olhos de Herodes. Naquela festa prevalecia a sensualidade, meio parecida com uma festa aí que parece estar acontecendo ao nosso redor, não é verdade? Já a outra festa, a marca primordial, era a espiritualidade. Olha o contraste. De um lado, a necessidade de exacerbar as paixões carnais. De outro, a presença, a força daquilo que permanece, daquilo que fica, que é a espiritualidade. O cultivo das coisas de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, com os pés fincados na terra, comprometido com tudo que está em nosso redor. Temos a nossa responsabilidade, mas a nossa mente é espiritual. Nossa visão é espiritual da realidade. E evidentemente que o contraste mais absoluto de uma festa e de outra é que naquela festa de Herodes, a morte foi o ponto mais elevado, enquanto na festa de Jesus com os discípulos, a vida prevaleceu. A morte de um profeta, quando aquele que ordenou a sua morte havia caído num ardil, numa artimanha, numa armadilha preparada para ele, e tornou inescapável ele cumprir com o seu compromisso. De outro lado, aquele que se compromete com a vida e dá a vida. Eu acho que da festa de Herodes a gente não tem que falar nada, a gente não tem que dar trela, mas da festa do reino de Deus, da festa que é estar no reino de Deus, da festa que é viver a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. A gente tem muito para falar, tem muita coisa para dizer a esse respeito, e é isso que eu quero ressaltar como lição para nós. É importante destacar que na construção do evangelista Marcos, ele coloca este episódio da morte de João Batista como o que nós chamamos de interpolação. Se você vem lendo o Evangelho, você percebe que Jesus ali no capítulo 6, versículo 7, ele envia os seus 12 discípulos de 2 em 2, com autoridade para expelir demônios, deu orientações de como eles deveriam portar-se, comportar-se, e que eles fossem pregando o reino de Deus. E aí entra a história de como é que João Batista morreu. Por quê? Porque o Herodes, quando soube que as coisas estavam acontecendo desse jeito, o ministério de Jesus estava se propagando, ele disse assim: oh, aquele que eu matei ressuscitou. Foi isso que veio na cabeça dele, o sujeito mal orientado, o sujeito que acreditava em reencarnação, o indivíduo que era levado por todo o vento de doutrina, o indivíduo que era sensível à palavra do profeta, mas não tinha conteúdo, e infelizmente é assim com muita gente. Gente que é sensível à fé, mas não estuda as escrituras sagradas, não conhece a palavra de Deus, só diz besteira, só pensa besteira. E era isso que estava no coração de Herodes. Por isso vem essa história toda, e que eu estou aqui colocando também como uma festa da carnalidade. E aí, quando nós chegamos no versículo 30, se fecha a excursão missionária dos discípulos. Por isso o verso 30 começa assim: voltaram os apóstolos. De onde? Da excursão missionária. Eles retornaram daquele expediente e vieram relatando, prestaram um relatório completo do que aconteceu e estavam maravilhados. E aí Jesus disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte, foi puxado, não foi? Vocês foram de duplas, visitaram aqui, aquela aldeia, aquela outra tribo ali, aquela cidadezinha aqui, vocês estão cansados, vamos para um retiro espiritual. E eles tomaram uma carona aqui num barco,
para um lugar solitário, mas eles não contavam com uma coisa, que tinha uns espiões vendo que eles estavam tomando aquela embarcação ali no lago de Genezaré, o mar da Galileia, lá no norte da Palestina, e a turma deu um jeito de chegar onde eles foram, e eles não tiveram nem tempo para descansar. A coisa pegou, e mal eles chegaram lá, a multidão já estava lá, sequiosa de ouvir o Evangelho, de receber a palavra de Deus, de ter instrução, e Jesus já de início diz: eu não posso tirar retiro espiritual com esta gente padecendo ao redor, e vai ministrar a eles. E aí tem sequência, uma história que a gente sabe, que no final há uma multiplicação de pães e peixes, que todos se alimentam, que há até sobras, e eu acho que isso aqui traz para nós algumas lições muito importantes, à guisa do que significa festejar no reino de Deus. Porque a festa do reino de Deus, ela tem aspectos muito distintivos que eu quero aqui ressaltar para convosco nesta noite. Primeira coisa que nós vamos aprender é que na festa do reino há compaixão e solidariedade. Na festa do reino de Deus, o lugar da misericórdia, do coração compassivo, do ser sensível à dor, à aflição, para revelar solidariedade, ali há lugar para isso. Já pontuamos o que lemos no versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Eu estou absolutamente seguro que o mesmo olhar de Jesus naquela ocasião, ele está agora sobre as nações, sobre os povos, sobre as pessoas que mesmo festejando nesses dias de recesso e exacerbando nos seus hábitos, nos seus modos de agir, a compaixão do Senhor, antes de tudo, está com eles. O olhar do Senhor não é um olhar de juízo, não é um olhar crítico meramente, não é um olhar de quem diz: não tem jeito com esta gente. Não, o nosso Deus é misericordioso, muito compassivo, compreensivo demais. E este olhar do Senhor agora se volve para todos em redor, inclusive para com cada um de nós. E nesse aspecto aqui que eu quero ressaltar, esteja certo, o Senhor volve a sua atenção para o seu coração e se inclina para a sua dor, para a sua dúvida, para o seu anseio, para o seu problema, para a sua agonia, para com tudo que está acontecendo ao redor da sua vida, e Ele quer ministrar a você a sua grande misericórdia. É notável que esse texto diga que o Senhor compadeceu-se deles, porque Ele percebeu o seguinte: apesar de ser uma multidão, de ter muita gente, de estarem todos ali, eles estavam desorientados, eles estavam desnorteados, eles não tinham direcionamento, eles não tinham diretrizes para a vida, eles não conheciam o sentido da própria vida, eles eram como ovelhas que não têm pastor. Exercer um ministério pastoral é glorioso, porque o nosso zelo é para com as ovelhas, nossa vida é para ser um paradigma das nossas ovelhas, mas a gente sabe a fragilidade das ovelhas, a gente sabe da debilidade delas, e a gente tem que ter compaixão delas, porque muitas são ovelhas tresmalhadas, ovelhas que não querem acompanhar o rebanho, ovelhas que ficam distantes do redil, e a nossa compaixão tem que chegar até elas. Quando Jesus fez esta colocação, ele certamente pensou na vida agropastoril que cercava toda aquela região, como de resto o mundo todo de então. Não era o mundo da alta tecnologia de hoje, do toque ao botão para se resolver todas as coisas. Era preciso cuidar das ovelhas.
inclusive daquelas ovelhas rebeldes, daquelas ovelhas que de vez em quando precisavam de um cajado para trazer mais perto, quando não, a vara para aprender. Ovelhas que às vezes tinham que ter seus membros quebrados para aprender a andar mais perto do pastor. Incrível esta figura, que apenas mostra com destaque um coração compassivo e solidário do Senhor, que deve marcar a nossa experiência cristã. A compaixão e solidariedade de Jesus, como marca da festa do reino de Deus, deve orientar também a nossa vida pessoal. Nós devemos ser compassivos e solidários uns com os outros. Porque com que frequência nós não nos surpreendemos, nos flagramos como juízes uns dos outros, como pessoas que só têm um rol de críticas para levantar acerca do nosso próximo, e nos falta esta sensibilidade, esta compaixão, de olhar para aquele que se distancia, para aquele que se esfria, para aquele que reage à palavra de Deus, como alguém que está como uma ovelha sem pastor, e que precisa do nosso cuidado e precisa da nossa atenção. Somos objetos da compaixão divina, para sermos também canal desta compaixão, uns para com os outros. Diferentemente da outra festividade, onde prevaleceu a morte, aqui prevalece a vida compassiva. E este é um aspecto que nós precisamos ressaltar. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais, porque esse texto também nos ensina que na festa do reino há crescimento e ensino. O mesmo versículo de número 34 termina dizendo assim: e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Note bem, o mesmo versículo fala de compaixão e fala de ensino. À primeira vista, parece que compaixão nos levaria a pensar em emoção, sensibilidade, e claro, é preciso ser sensível. Mas a gente talvez dificilmente colocaria junto compaixão com ensino. Mas olha o modo do Senhor Jesus resolver o desnorteamento, a falta de orientação daquela multidão. Não foi fazer um discurso gongórico, não foi ali usar de palavras que são chavão, não foi ali fazer discurso político, que é muito fácil fazer o discurso. Ele foi ensinar. E a gente se pergunta, o que é que Jesus ensinou? Não poderia ensinar outra coisa senão a palavra de Deus. Jesus era conhecedor das Escrituras Sagradas. Como bom judeu que nasceu, cresceu e se desenvolveu, cumpriu todo o rito de aprender as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo produzido, é importante a gente ressaltar isso. Mas Jesus conhecia as Escrituras, Escrituras que trazem o ensinamento necessário para a nossa vida. Se na progressão da revelação divina só havia naquele tempo o Antigo Testamento, e hoje nós temos o Antigo Testamento e hoje nós temos o Novo Testamento, não significa que Jesus não foi capaz de ensinar todo o conselho de Deus naquele momento. E eu sempre digo, quando examino essa passagem, reflito sobre ela, eu daria muito para saber o que Jesus efetivamente pregou. Nós temos, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, chamado Sermão do Monte. Ali a gente sabe direitinho o que Jesus pregou. Nós temos parábolas que Jesus contou por todos esses evangelhos. Mas aqui não há uma linha que nos diga assim qual foi o tema, qual foi o título, qual foi o sermão que Jesus pregou, quais foram os textos bíblicos que ele usou para orientar a sua reflexão. Mas certamente ele trouxe uma palavra impactante. Ele colocou o ensinamento que aquela gente precisava. Na festa do reino, não há
exclusividade para poucos, muito menos exacerbação da sensualidade e de maneira nenhuma morte. A vida, mas vida que provém das palavras de vida. Como entoa o hino sacro, quero ouvi-las indo outra vez, belas palavras de vida. É o ensinamento que vai trazer o crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual não vai acontecer por osmose. Se você colocar a sua Bíblia debaixo do travesseiro para dormir com ela embaixo, ela não vai passar para dentro da sua mente. Você precisa estudá-la, você precisa abrir a Escritura, você precisa inquirir da palavra de Deus aqueles ensinamentos que ela certamente tem para dar. O ministério da igreja está focado nisso. Nós temos N empreendimentos que vão ao encontro dessa necessidade, a escola dominical, os pequenos grupos, as sociedades internas, o próprio sermão que é proferido no culto, tudo visa sermos ensinados para crescer espiritualmente. Este é um método divino. Se nós, para crescermos fisicamente, precisamos nos exercitar, precisamos nos alimentar de nutrimentos, para crescer espiritualmente, o alimento é a palavra de Deus, é a doutrina sagrada, é compreendermos a boa teologia da palavra de Deus. E Jesus fez isso, olhando para aquela enorme multidão que ali se aglomerava, como gente que dizia assim, nós não sabemos para onde é que a gente está indo. Ele de um lado teve compaixão e solidariedade, e de outro ele proveu o crescimento necessário, ensinando aquela gente. Ensino autêntico, ensino da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto, avançando um pouquinho mais, que na festa do reino, a comunhão e participação. Encerrado o seminário que durou o dia inteiro. Isso é importante a gente registrar. A festa do reino começou cedo, mesmo que alguns não tenham percebido isso. Pensaram assim, que hora que a gente para com tudo isso e a gente vai fazer um grande piquenique aqui? Ninguém nem pensou nisso. Aliás, literalmente não se pensou, até que um dos discípulos disse assim, nós estamos aqui desde cedo, essa gente nem tomou café da manhã, esse pessoal não veio preparado para passar o dia aqui, porque eles imaginavam que a gente estaria lá do outro lado, e aí voltariam para suas residências ali perto. Eles viajaram muito tempo, e já o estômago começa a roncar. Então, Senhor, é preciso dispensá-los. E aí o Senhor Jesus disse para os seus discípulos assim, não, vocês é que vão dar de comer para eles. Ao que eles responderam, mas Senhor, o Senhor já deu uma olhada aí, quanta gente tem? No nosso cafezinho já mencionado aqui, tem dia que o nosso pessoal lá fica meio desesperado, que a gente faz mais ou menos para essa proporção. Se tem um trabalho especial, a gente não tem muita noção e às vezes tem que correr para comprar um pouquinho mais. Tem um supermercado aqui na frente, lá não tinha supermercado, não tinha loja de conveniência, não tinha rua 24 horas, não tinha nada. E os discípulos então foram incumbidos disso. Pior ainda, eles não tinham dinheiro para comprar. Mesmo que tivesse um lugar, não tinha, e não era pouco, porque o cálculo que se fez aqui rapidamente é que seria necessário pelo menos 200 denários. 200 denários equivalia a 200 dias de um trabalhador. Se a gente pegar o salário mínimo, dividir ele por 30 e multiplicar por 200, era o que se precisava comprar. Eles não tinham isto como saldo. Mas Jesus insistiu, não, vocês vão dar de comer. E até que alguém disse, olha, tem um rapazinho aí que trouxe um lanchinho, né? Esses adolescentes não saem de casa sem não levar uma matulinha. Mas ele só tem 5 pães e 2 peixes, que é isso para tanta gente? E Jesus disse, calma, agora é que a festa vai começar para valer. A festa já estava tendo lugar, mas agora vocês vão ver o resplendor desta festa, o que é possível fazer com esta festa. Só que ele deu algumas diretrizes. E ele disse assim, vocês vão dar uma organizada no pessoal. Vocês vão colocá-los em grupos menores, uma multidão
de 5.000 homens, como é dito no final, provavelmente tinha pelo menos 10.000 pessoas. Homens aqui, literalmente, do sexo masculino, maiores de idade. Tinham mulheres, tinham crianças. Então vocês vão separar assim, 50 para cá, 100 para lá, vamos fazer, nós nem podemos chamar de pequenos grupos, grupos médios pelo menos, né? E vamos organizar esse pessoal. E mais, eu vou abençoar esse momento, vai haver sim um sobrenatural, mas vocês vão levar o pão e o peixe para todo mundo. Vocês vão ter a participação. Note bem, na festa do reino, assim, um Deus provedor, um Deus de milagres, como já foi referido nesse culto, não olvidamos o seu agir maravilhoso, mas via de regra Ele quer que nós estejamos em comunhão e participando todos. Ele espera isso de nós. O Senhor Jesus poderia solucionar isso de maneira, vamos chamar assim, mágica. Senhor, despede a multidão porque eles não trouxeram o lanchinho. Deixa comigo. Fala para eles olharem aí na sacolinha que eles estão trazendo e eles vão achar ali um McDonald's duplo com batata frita e Coca-Cola. Tá uma dica aí, né? Não, o Senhor Jesus disse, vamos ver o que tem? E vocês vão organizá-los em grupos de comunhão e vocês vão participar, partindo o pão e dando a cada um, partindo o peixe e dando a cada um. Porque na festa do reino, o que prevalece não são as dignidades militares, civis, religiosas próprias da festa das trevas, da festa do rei Herodes. Na festa do reino de Deus, a comunhão dos filhos de Deus, a integração, a interação e participação de todos. Nós estamos empenhados no tema deste ano, a edificação da igreja. Eu edificarei minha igreja, disse o Senhor Jesus. E nós temos insistido nesse mês na importância de reconhecermos a nossa participação em tudo isso. Porque igreja não é um prédio. Quando falamos da edificação da igreja, não estamos preocupados com o patrimônio físico, estamos interessados no crescimento espiritual de cada um de nós, e esse crescimento advém desta comunhão, desta interação, desta integração que nos une a todos. Então até aqui percebemos que na festa do reino temos compaixão e solidariedade, crescimento e ensino, comunhão e participação, e em último lugar, na festa do reino há celebração e fartura. Porque depois de organizados todos, e agora? Ainda são só 5 pães e 2 peixes. Ainda são só 12 discípulos para dar conta de toda essa multidão. Será que a hora que a gente começar a partir vai acabar logo no primeiro grupo? E o desespero vai tomar conta do pessoal, e uma multidão esfaimada, a gente não imagina o que ela pode fazer. Mas qual o que? O texto bíblico diz que os discípulos foram distribuindo, por todos repartiu os 2 peixes, todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. O ponto que eu quero chamar a atenção é que o clímax desta festa é que ela é celebrativa. Há o que celebrar, há o que agradecer, há o que render graças ao Senhor, há o que reconhecer que o nosso Deus é superabundante em graça. Há que se destacar a sua generosidade, a sua abundância e fartura sobre a nossa vida, mercê muitas vezes das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos apertos, da escassez que porventura possamos passar aqui, ali, acolá. Deus vem e supre cada uma das nossas necessidades. Falamos hoje pela manhã da escolinha do contentamento, lembrando o apóstolo Paulo, que diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de abundância como de escassez, porque
na escassez a gente sabe que Deus não vai deixar faltar o que nós precisamos. Mas sabe, na abundância, nós precisamos reconhecer e celebrar que isso provém do Senhor. Porque com que facilidade a gente ouvida isso? Acha que é a força do nosso braço que nos dá estas bênçãos. Não digas, pois, no teu coração: a força do meu braço me conquistou todas estas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele quem te dá força, te dá graça, te dá condições de tudo isso fazer. O contraste é perfeito. A celebração das trevas, a celebração da morte, a celebração de tudo aquilo que é oposto ao reino de Deus, agora ganha um destaque com a festa do reino de Deus. Uma festa que inicia com a sensibilidade do Salvador, que a todos nós deve sensibilizar. Compaixão deve ser a nossa marca. Prossegue reconhecendo a necessidade de sermos ensinados da palavra de Deus para crescermos espiritualmente. Nos convoca a comunhão, envolvimento e participação, mas tudo isso num ambiente de celebração, de alegria, de paz, de contentamento, na certeza de que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o texto bíblico termina dizendo: sobrou, não faltou. Comeu uma multidão enorme e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Eu não sei o que sobrou da festa de Herodes. Talvez sobrou tristeza, lamento, pecado, amargura, dor, rancor e uma triste história para passar a história afora. Mas na festa do reino fica a alegria, fica o sobejo, fica a fartura, fica a presença do Senhor. Festejemos nesta celebração do reino de Deus, dia após dia. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde.